Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai falar de coronelismo. E essa conversa vai se dar ao som da banda Bugarins. É como ir de encontro ao outro e deixar bater. Neste Politiquês, a gente volta a conceitos que ajudam a explicar a história política nacional, que ajudam a gente a entender o Brasil. Então vamos começar lá atrás mesmo. Em 1500, o Brasil começa seu período colonial, sob o comando de Portugal. Em 1822, declara sua independência e começa seu regime imperial. Ainda na primeira metade do século XIX, o Brasil passou por uma fase conhecida como o período regencial. É um período central para entender o nosso papo aqui. Dom Pedro I, imperador do Brasil, havia abdicado do trono e voltado a Portugal. O cargo ficou vago, mas Dom Pedro II era novo demais para assumir o trono, tinha só 5 anos. Era 1831 e o Brasil adotou então este modelo de regência, um consórcio de políticos para governar o Brasil. Pelo menos 4 desses consórcios se sucederam até que Dom Pedro II tivesse idade suficiente para assumir como imperador 9 anos depois. Foi um período turbulento, em que o Brasil tentava afirmar sua unidade territorial, uma unidade num país enorme como o nosso, e tentava também estruturar suas forças armadas. É neste momento da história brasileira que está a origem do que viria a ser chamado, anos depois, de coronelismo, nosso tema aqui do Politiquês. O fenômeno começa a se constituir com a criação da Guarda Nacional, em 1831, no início da regência, que se seguiu a abdicação de Dom Pedro I. A Guarda Nacional ela é introduzida no Brasil num movimento liberal, no contexto de um movimento liberal de reação ao que se julgava ser naquela época o absolutismo de Dom Pedro I, e ele trazia consigo, quer dizer, essa ideia da Guarda Nacional trazia consigo a concepção europeia do cidadão-soldado. A ideia de que o cidadão tem que estar envolvido na defesa, não apenas na participação política. A aplicação prática no Brasil, no entanto, ela teve outros resultados. A Guarda Nacional era organizada nas províncias e nos municípios que compunham as províncias e acabaram sendo controladas pelos proprietários de terras, tanto no nível provincial quanto no nível municipal. De modo que o comandante, a patente mais alta da Guarda Nacional era a patente de coronel, que invariavelmente era ocupado pelo principal proprietário de terras e de escravos na região em questão. Esse que você acaba de ouvir é o Renato Lessa, professor de Filosofia Política da PUC do Rio de Janeiro. Ele relembra aqui uma relação bastante central no coronelismo, o controle sobre a terra com um reflexo no controle político da sociedade. A chamada Guarda Cidadã, ela foi, em grande medida, uma guarda que funcionou como milícia, como força militar, fortemente associada aos proprietários de terra e aos segmentos sociais que controlavam politicamente as populações ao longo do Império. Na verdade, nós vivemos no Império uma ficção de um sistema político centralizado, hipercentralizado em torno da figura do imperador. Mesmo depois, sobretudo depois que Dom Pedro II, né, vai ter sua maioridade adiantada, em 1840, ele com 14 anos de idade, cria-se toda uma mística do poder moderador, da centralização política monárquica, mas essa centralização ela era muito capenga, para dizer moderadamente, porque o Estado, inclusive, não tinha meios efetivos de fazer valer a centralização por todo o território, que naquela altura já era um território gigantesco. Então, na prática, o Estado delegava a potentados locais o controle sobre as regiões, poder de polícia, poder judiciário, enfim, o potentado local era o representante do Estado, e isso muitas vezes era feito em termos bastante informais. De modo que o Império vai legar para a República, proclamada em 1889, uma tradição na qual os potentados locais exercem de fato poderes políticos. Isso foi muito bem interpretado numa obra clássica do jurista Raimundo Fauro, a obra Os Donos do Poder,
Raimundo Fauro usa uma expressão que eu acho muito feliz, ele se refere à distribuição natural do poder. Quer dizer, nós podemos pensar numa distribuição institucional do poder que está escrita nas constituições. Mas além dessa distribuição institucional, que muitas vezes é formal e até mesmo fictícia, há uma distribuição natural que muitas vezes precede ao próprio ato constitucional. Isso aconteceu no Brasil, quer dizer, o Império legou para a República uma morfologia, uma configuração social na qual o controle político efetivo da população era exercido por potentados locais. É preciso fazer uma distinção importante para a gente avançar nessa conversa. A gente está falando da criação da figura do coronel no Império, mas só depois, de fato, que a gente vai ter o chamado coronelismo, já na Primeira República. O Politiquês conversou com Andréa Casanova Maia, professora de História do Brasil Republicano da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela dá mais detalhes sobre a criação dessa figura do coronel no contexto da Guarda Nacional, sobre a qual o Renato já falou. Participar dessa Guarda Nacional significava ter renda, ter poder financeiro também, né? E como esses títulos, né, foram distribuídos, né, como tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, que era o posto mais alto, eles acabaram ficando com esse título de coronel. Né? Esses grandes proprietários de terras e de escravos, né? Em várias partes do país, né? De norte a sul, mas a gente acabou ficando, né, com essa memória, sobretudo, dos grandes coronéis do Nordeste. Bom, gente, o Brasil proclamou sua república em 1889, já no final do século XIX. E aí o fenômeno do coronelismo cresce e se espalha. Mas o que é, afinal, esse fenômeno? Existe um livro referência sobre o tema, citado pelos nossos entrevistados aqui do Politiquês. É a obra clássica de Vitor Nunes Leal, publicada nos anos 40, chamada Coronelismo, Enxada e Voto. Andréa, fala um pouco mais desse livro e dos conceitos que estão nele. Pensando o coronelismo como um fenômeno específico da Primeira República, eu fecho muito com a análise que foi feita por Vitor Nunes Leal. Ele vai recuperando, né, esse fenômeno desde os tempos lá da colônia, pensando um pouco como que acontecia, não é, esse poder local em relação, inclusive, com o Estado. Né? Então ele vai falar que trata-se de uma rede super complexa de relações que tem a ver com o poder privado, né? Mas onde o poder privado é alimentado pelo poder público, em função justamente dessas necessidades eleitorais de controlar o voto no interior. Então, é importante dizer que o coronelismo ele não deve ser confundido com algumas das suas características secundárias, como o mandonismo e o clientelismo. Na verdade, ele pode ser entendido como uma fase, né, ou como um momento particular do mandonismo, já que o mandonismo ele não é um sistema, ele é uma característica dessa política tradicional. Né? Então, é importante pensar, né, essa relação, essa rede de poder, né, dentro, né, de uma marca histórica mesmo, desse poder privado que emana dessas classes de proprietários de terra e de escravos no Brasil. O poder do coronel, ele se impunha, na maioria das vezes, por meio, por exemplo, de confronto com poderes rivais. Né? Você tinha uma estrutura com jagunços, né? Com trabalhadores armados, né? Que eram pagos, né? Ou também havia a troca de favores com esses sujeitos. Né? E aí você tinha uma luta armada, né, violenta, né? E aí esse coronel assumia a chefia política municipal, né? E, obviamente, o mais comum era a existência, né, quase permanente de um clima de tensão, representado, por exemplo, por outro potentado local que estava à espera de uma oportunidade para desalojar essa liderança municipal. Então, quando o coronel ocupava a liderança no seu município, né, e aí todos dependiam deles, né, ele vai ter a sua base de poder local estruturada a partir de alianças com pequenos coronéis, geralmente líderes, né, nos distritos que compõem o município.
personalidades locais, porque aí os médicos, advogados, os padres, os funcionários públicos, os comerciantes, os farmacêuticos, além de toda uma guarda pessoal, que eu acabei de falar, formada por capangas e cabras, né, que eram analfabetos não votantes. Então, ele não hesitava em formar, inclusive, milícias particulares, né, privadas, temporárias, que eram mobilizadas em situações realmente de confronto armado com esses coronéis rivais, né? E outra coisa que é importantíssima para caracterizar, né, o coronel e o coronelismo é que o coronel ele vai exercer uma ampla jurisdição sobre os seus dependentes. Então, ele vai arbitrar rixa, desavença, né? Ou seja, ele vai reunir nas suas mãos todas as funções, né? Funções policiais, inclusive, né? Impondo-se muitas vezes, inclusive, pela pura ascendência social, né? Ou com o auxílio desses empregados, aí, desses jagunços, né? E então ele vai manipular a justiça e a polícia, né? E quando muitos desses coronéis, inclusive, além disso, eles acabam ampliando ali a sua hegemonia para além do poder local, né? E aí na sua relação com o Estado, inclusive, chega a ter uma influência maior ainda, né? Uma hegemonia até regional. Disputam cargos nos legislativos estaduais e federais, né? Também podem ocupar funções burocráticas. Então, você tem uma rede, né, que, sobretudo no campo, corrobora com isso. Tem toda uma rede de trocas, né, de compromissos que vão mantendo esse poder do coronel. O Renato explora agora um pouco mais da questão do voto no coronelismo, das eleições ou simulacros de eleições que aconteciam naquela época da Primeira República. A novidade na República é que, com a regularidade das eleições, o voto passou a ser o elemento importante da definição de quem manda e quem representa. E o coronel, além de exercer exercer suas atividades que tinham uma dimensão autoritária muito forte, o coronel passa a ser também, no plano local, aquele sujeito que amealha os votos, que controla também o comportamento eleitoral. E, portanto, ele se qualifica como intermediário, como proprietário de uma cesta de votos, que poderá negociar essa cesta de votos com o presidente da província, com deputados, com senadores e até mesmo com o presidente da República, né? E dependendo das rodadas eleitorais que vão seguir. O coronel é, sobretudo, um elemento de intermediação. Ele controla para baixo e negocia para cima. Quanto maior é o contingente eleitoral que ele dispõe na sua mão, maior é a capacidade de chantagem que ele tem com relação aos outros atores políticos envolvidos no processo de competição política. Essa figura ela foi fundamental durante a Primeira República, que foi uma república oligárquica, uma república que, sobretudo a partir do governo de Campos Salles, se configurou como um grande condomínio de oligarcas controlado pelas principais oligarquias. De modo que esse condomínio, por sua vez, quer dizer, ele possibilitava uma certa estabilidade política ao presidente da República, mas em troca dessa estabilidade, uma leniência com relação às práticas usadas pelos potentados locais. É como se o presidente da República e os poderes políticos federais fechassem os olhos para os métodos aplicados no plano local. A única exigência é que o resultado do controle dos potentados no plano local fornecesse ao presidente da República maioria legislativa, maioria no Congresso, maioria na Câmara, maioria do Senado, para o presidente poder tocar o seu projeto. É nessa época do coronelismo que surgem outros conceitos bastante importantes da nossa história política. Voto de cabresto, curral eleitoral, são alguns deles. O fenômeno do coronelismo ele tá muito associado ao voto de cabresto, ao controle do eleitorado, né? É importante lembrar que na Primeira República o voto não era secreto, certo? Quer dizer, não havia garantia do voto secreto, muitas vezes o voto era bico de pena. Portanto, o eleitor não tinha garantias de que a sua escolha eleitoral pudesse ser feita em segredo e que ele não seria punido numa eventual escolha que desagradasse aos potentados da região no qual ele vive.
Então o voto de cabresto e sobretudo a ideia de curral eleitoral, quer dizer, é o Brasil agrário, a metáfora do curral, né? Quer dizer, se o conceito de curral serve para representar o mundo do gado, o mundo dos animais, ele é automaticamente aplicado para o mundo dos seres humanos eleitores, quer dizer, os eleitores, portanto, ficam em currais controlados pela vontade e a disposição do que determinam esses potentados locais. Portanto, a estabilidade política da República Velha, que vai até 1930, dependeu em grande medida do controle exercido por esse grande arranjo que tem nos coronéis. Quer dizer, coronel, na verdade, aqui é uma figura simbólica, né, que designa o potentado local que detém, que é proprietário de votos. Chegou um momento em que o coronelismo começou a entrar em declínio. O Brasil passou pelo seu primeiro momento de república, pela política do café com leite, em volta pelo coronelismo. Mas esse fenômeno, pelo menos na sua concepção inicial, entrou em declínio, isso na primeira metade do século XX. Por que isso acontece? Esse declínio acontece com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a nova concepção de organização do Estado imposta por ele. A Andréa fala sobre isso. Inaugurado com a República, o coronelismo vai sobreviver até a Revolução de 30, porque o Vargas vai centralizar completamente o poder pela nomeação de homens da sua confiança para interventores nos estados. E esses interventores, por sua vez, vão nomear os responsáveis pelas prefeituras de cada município. A gente costuma dizer que a liquidação final do coronelismo virá com a ultracentralização imposta por Getúlio Vargas quando do Estado Novo, em 1937, cujo marco é justamente a derrubada de Flores da Cunha, o último dos grandes caudilhos gaúchos. O Renato faz uma ressalva. O coronelismo clássico da República Velha, de fato, entra em declínio. Mas a prática que o motiva, não. Ouça. Uma das ilusões que nós vamos ter no Brasil a partir de 1930 é que, com a modernização do país, esse fenômeno entra em declínio. Né? Ele entra em declínio no sentido de que ele perde algumas características folclóricas que ele mantinha durante o período oligárquico, durante a República Velha. Mas na medida que a própria democracia avança, que o eleitorado aumenta, sobretudo depois de 45, nós passamos a ter um eleitorado de massa, coisa que nós não tínhamos até 1930. Né? Até 30, no máximo, nós tivemos 2,5% da população participando de eleições. A partir de 45, a coisa vai para 15%, 16%. Nós temos um grande eleitorado. Então é eleitorado, em tese, de maior difícil, que torna o seu controle um pouco mais difícil. Mas, por outro lado, continua a existir no país, e isso existe até hoje, potentados que detêm não necessariamente fazendas ou poder econômico agrário, mas detêm recursos determinados que permitem que eles controlem uma quantidade suficiente de votos para que esse controle possa propiciar cenários de chantagem, cenários de troca. Aí a gente entra num momento interessante da nossa conversa. Passada a era Vargas, passado o período democrático entre 1945 e 1964, passada a ditadura militar de 2 décadas e chegando à redemocratização, como o coronelismo se transformou ao longo do tempo? É possível mesmo falar em coronelismo hoje? O Politiquês conversou sobre isso com a Suzy dos Santos, professora do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente costuma dizer que no período de transição da ditadura civil-militar para o momento da democratização, em 1985, a gente começou a viver no Brasil uma outra situação de transição política e um outro sistema clientelar que nós estamos chamando de coronelismo eletrônico. Por que a gente chama de eletrônico? Porque é um sistema de troca de favores que está profundamente baseado no uso de rádio e televisão, da radiodifusão, como ferramenta para a política nacional. Num primeiro instante, desde a nomeação de um ministro das comunicações, que foi Antônio Carlos Magalhães, que se tornou radiodifusor, e de um
presidente que assume o poder, José Sarney, que também se torna radiodifusor, a gente percebe que a posse de rádio e televisão no Brasil se torna, num certo momento, fundamental para o exercício da vida política. E essa posse de rádio e televisão se torna também uma moeda de troca. A política brasileira de comunicações fica profundamente pautada aos interesses políticos locais, especialmente aos interesses políticos dos chefes locais. Então, de 85 para hoje, nós temos vivido um período histórico no qual concessões de rádio e televisão têm sido repetidamente usadas como moeda de troca no próprio jogo político. Então há uma analogia que se faz, que é na verdade é uma ressemantização da ideia de que você consegue pensar em novos currais eleitorais, de que o papel do rádio e da televisão hoje seja muito similar ao que era o papel da terra nos anos 30, nos anos 20 no Brasil, porque o rádio e a televisão hoje tem um poder importante que ele é capaz de ampliar imensamente a figura do político local como um líder poderoso, mesmo que ele não seja assim tão poderoso. O rádio e a televisão também são ferramentas importantes para controlar a informação. No rádio e na televisão você não só pode aumentar a percepção de qualidade de algum gestor público local, como você pode simplesmente não dar visibilidade nenhuma para as ações que estão sendo realizadas pelos inimigos. O Brasil tem algumas dezenas de políticos com mandato no Congresso, inclusive, ligados a rádios e emissoras de TV pelo país. Pela lei, isso é proibido, mas eles criam engenharias jurídicas que acabam por burlar as regras. Há uma debilidade muito grande de distinção entre o que é interesse público e interesse privado. Isso é uma herança perene do século XX na política brasileira, na vida política brasileira. O controle dos meios de produção, ele nem sempre está baseado no interesse social ou no interesse econômico. Diferente, por exemplo, de modelos claramente liberais, onde o poder econômico é a tônica central, o interesse político e o poder político tem sido muito mais relevante para o controle, para a distribuição do controle dos meios de produção do que outros fatores. Isso é importante se perceber porque assim você entende como algumas figuras que não têm tanto poder econômico enriquecem a partir da proximidade com o Estado. As candidaturas ao longo do tempo, desde 85 para cá, acabaram passando pelo crivo dos concessionários. Você tem uma pequena rede de rádio, uma pequena rede de televisão e o apresentador é candidato a deputado federal, o repórter é candidato a deputado estadual e o dono é o prefeito. Bom, vamos agora para a nossa dica de livro da semana. E quem dá a dica é o jornalista Marcos Nogueira, do blog Cozinha Bruta, sobre gastronomia. Vai lá, Marcos. Eu vou falar de um livro muito interessante que foi lançado em 2013 pelo Senac e pela editora Bocato. Ele se chama Os Banquetes do Imperador. Os autores são Francisco Leles e André Bocato. É um livro grande daqueles de mesa de centro, com capa dura, com muitas ilustrações. E essas ilustrações são facsímiles dos cardápios originais dos banquetes imperiais do Brasil. Esses banquetes, você imagina, tinham croquete de perdiz nova com trufas, maionese de lavagante, que é um tipo de lagosta, empadas quentes de lebre, cabeça de vitelo surpresa, cardos da Espanha com tutano e algumas coisas também que só se encontrava na fauna brasileira. Gelatina de sabiá, paca, espeto de macuco trufado e uma que eu gostei muito que era galantine de jacu, que foi servida em um piquenique na ilha de Paquetá, muito frugal. A leitura vale pela curiosidade e também para que a gente aprenda que se hoje a classe política de Brasília vive num universo paralelo, a coisa na época de Dom Pedro II já foi bem mais bizarra. Um recado aqui antes do fim. O Nexo está reorganizando seus podcasts. No SoundCloud e na loja da Apple, a gente criou 2 novos canais exclusivos. O Escuta, podcast de música, e o Como Começar, um podcast com recomendações de obras de literatura, música e cinema. Entra lá e se inscreva neles. Também tem uma novidade boa. Os podcasts do Nexo, incluindo esse aqui, o Politicase, vão entrar no Spotify. E daqui a pouco, mais novidades. Bom, é isso aí, pessoal. Com produção e edição de Laila Moalem, colaboração de Ricardo Monteiro e som da banda Bugarins, a gente termina mais um Politicase. Eu sou Conrado Corsaletti
e espero você na próxima.